Bom, gente, vamos corrigir agora a revisão do capítulo 1, que fala sobre a forma de reprodução nos seres vivos, né? A gente fala de reprodução sexuada e assexuada. Então vamos lá. A primeira questão: a reprodução sexuada pode ser descrita como? Letra C. Por que a letra C e não a letra A? Porque ela está mais completa, né? Porque aqui ela me diz que, além de envolver gametas e as fecundações, proporciona uma variabilidade genética. A letra A não me dá esse complemento. Então a gente fica com a letra C porque a resposta é mais completa. Não que a A estivesse errada, mas faltou esse finalzinho. Na segunda, a reprodução assexuada, ela vai ser a letra B, tá? A letra A está errada porque ela não permite variabilidade genética, já que não tem troca de gametas. E a letra C, ela não é realizada só por vertebrados. A reprodução assexuada é realizada por bactérias, ela é realizada por vegetais, por vários reinos da natureza. A terceira, as desvantagens e as vantagens de uma reprodução sexuada. Bom, a vantagem, a principal e a primeira, a troca de gametas, que permite uma variabilidade genética. Podem surgir aí novas características, como no caso de bactérias, que permite que o animal, o ser vivo, em geral, tenha características novas, diferentes e que tornem ele mais resistente ao ambiente. Eles podem ficar melhor adaptados. A desvantagem da reprodução sexuada: você necessita do parceiro para fornecer o outro gameta, né? Já que ela precisa dos dois gametas. A número 4. As vantagens e as desvantagens da reprodução assexuada agora. A vantagem: ela não precisa de nenhum parceiro para lidar com gametas, já que não existe a participação de gametas, né? O ser vivo, sozinho, ele consegue se multiplicar e formar outros indivíduos. A desvantagem: esses indivíduos são iguais a ele. Então, se ele tiver algum problema para determinada situação, todos os filhos vão ser geneticamente idênticos e vão ter esse problema. Se o organismo não tiver resistência a algum tipo de situação, os filhos também vão ser assim. Porém, isso em alguns casos também pode ser bom, né? Uma bactéria que tem uma resistência, ela consegue se multiplicar sozinha numa velocidade muito grande. Mas é desvantajoso você não ter troca de gametas, porque geralmente o que se acentua são os problemas e eles vão passando para os filhos. Então, repetindo, a vantagem, né, da assexuada: não precisa do parceiro. E a desvantagem: são indivíduos geneticamente idênticos àqueles que deram origem. A 5. Explique como a forma reprodutiva que ocorre entre bactérias, conhecida como conjugação. Como é que ela acontece? As bactérias, elas fazem bipartição ou divisão simples. 1 em 2, 2 em 4, 4 em 8 e por aí vai. Indivíduos geneticamente idênticos. Porém, como uma maneira de sobrevivência, de conseguir criar características novas e com isso ter resistência, o que as bactérias fazem? Elas juntam suas membranas, trocam material genético, se separam e depois vão fazer a bipartição, que é onde uma célula se divide em duas, duas em quatro, quatro em oito, de uma forma bem rápida, tá? Então a conjugação é isso. A bactéria troca material genético, se separa e começa a fazer o processo de bipartição. A 6. Os fungos não fazem reprodução sexuada, mas possuem estruturas reprodutoras germinativas que, aí no caso letra B, são carregadas pelo vento e germinam ao cair sobre matéria orgânica, os esporos, tá? Então são análogos, né? Parecidos, como se fossem células reprodutoras, mas são estruturas, são esporos, tá? São células que vão desempenhar o mesmo papel de um gameta, formar novos seres, mas não são gametas. 7. A reprodução assexuada ocorre em ambos os reinos. Letra C. Nós vemos reprodução sexuada tanto no reino vegetal quanto no reino animal. E existe também no reino monera, no reino protista, no reino fungo, tá? Nós vamos ter a reprodução assexuada aparecendo em todos os reinos da natureza. Por quê?
ela é a mais simples, a mais fácil. Então, todos os reinos apresentam. E os seres mais primitivos foi a primeira forma que apareceu. De uma maneira bem rápida, eles conseguiam ir se multiplicando, né, e ir povoando, tá? Então, ela tem essa vantagem. Bom, continuando. A oitava. A reprodução sexuada é uma reprodução em que? Letra C, tá? Letra C. Os gametas se combinam através do processo da fecundação interna ou externa, ou seja, fecundação, encontro de gametas, formando novos seres com variabilidade genética. Variabilidade genética significa mistura de genes, novas características. Número 9. Como vantagem da fecundação interna sobre a externa, ou seja, o encontro do gameta dentro do corpo feminino, né, é uma vantagem isso acontecer dentro do corpo feminino do que fora, que é a externa, essa vantagem é a letra C. A gente garante que os gametas realmente vão se encontrar, né, que vai haver uma menor produção de óvulos, o embrião vai ser protegido dentro do corpo feminino. Então, a fecundação interna que acontece em reprodução sexuada, ela é bem mais vantajosa, apesar do número de indivíduos formados ser menor do que na fecundação externa. A fecundação externa, como é no ambiente ao acaso, tem que ter muitos óvulos, muitos espermatozoides, formação de muitos embriões para que possa garantir que poucos cheguem à idade adulta. 10ª, a reprodução sexuada, aqui, né, falando de novo no reino vegetal e animal, ocorre em ambos os reinos. 11. Os mamíferos possuem desenvolvimento embrionário direto. Já as borboletas, ele é indireto. A diferença? Direto. Nós já nascemos assim, só crescemos e desenvolvemos, mas não passamos por metamorfose. A borboleta é uma lagarta, casulo, depois a borboleta. Ou seja, ela muda totalmente durante o seu desenvolvimento. Ela sofre uma metamorfose. Nos vertebrados, os sapos, eles fazem também um desenvolvimento indireto, tá? Nós fazemos o direto. Nascemos e apenas vamos crescendo e desenvolvendo. Ah, mas eu sou diferente de como eu era. Não, você pode ter mudado alguma coisa na sua fisionomia, mas você continua tendo 2 orelhas, uma boca, um nariz, 2 olhos, 2 pernas, 2 braços. Tá? Quando a gente fala em desenvolvimento indireto, metamorfose, é uma mudança total no corpo. 12. O reino vegetal também possui representantes que realizam reprodução sexuada. Na reprodução sexuada dos pteridófitos, samambaias e briófitos, musgos, os gametas masculino e feminino são classificados respectivamente como anterozoide e oosfera, respectivamente. Primeiro o masculino, depois o feminino. Anterozoide e oosfera. 13. O reino vegetal também possui representantes que realizam a reprodução sexuada. Na reprodução sexuada dos gimnospermas, pinheiros, araucárias, ginkgo biloba, e angiospermas, os que vão produzir fruto, manga, pêssego, azeitona, tomate. O gameta masculino e feminino são classificados respectivamente, ou seja, primeiro o masculino, depois o feminino. Os gametas deles são a letra B, o grão de pólen e a oosfera. 14. Nas plantas com sementes, o gameta masculino é transportado até o feminino através do processo conhecido como polinização, transporte de grão de pólen. Quando o grão de pólen chega ao estigma da flor, lembrando o estigma, aquela partezinha lá no alto da flor que tem o melzinho, né, que atrai os insetos, quando ele cai ali, o que vai acontecer? É criado um tubo polínico e o gameta masculino une-se à oosfera, ele desce até a oosfera, originando um zigoto e posteriormente um embrião, que vai dar origem, né, lá na semente, tá? Vai dar origem a um novo ser. Então a gente tem a sementinha, o embrião, cresce dando um novo ser, tá bom? Então vamos ver. Também não se une ao embrião. E a 15. Defina, diga o que são os termos científicos. Pinha é o estróbilo feminino, aquela flor bem rudimentar dos pinheiros, o estróbilo feminino fecundado. Pinhão é a semente que está lá dentro da pinha, que é comestível. É um hábito bem comum no sul eles comerem um pinhão.
Estróbilo é uma flor rudimentar adaptada apenas para reprodução. Ela não tem cheiro, não tem cor, não tem atrativos. Ela depende do vento para fazer a polinização, já que ela não tem o que atrai insetos. Fruto. Fruto é o ovário desenvolvido, né, a partir da fecundação do óvulo pelo pólen. E semente é o óvulo fecundado, tá? Então, quando você tem lá a reprodução, o fruto foi fecundado, né, lá, aí o ovário vai crescendo, vira o fruto. E o óvulo, ele vira semente. Bom, o que vocês vão fazer agora? Assistam o vídeo com atenção, corrijam, olhem, revejam se for necessário e a gente vai estar no chat tirando as dúvidas de correção. Se alguém tiver errado alguma coisa ou tiver alguma dúvida, vamos lá para o chat agora, tá bom? Até daqui a pouco, um beijo.